Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 32. Reconstruindo por meio de mudanças. Esse é o tema da nossa primeira mensagem desta série. Reconstruindo por meio de mudanças. Gênesis capítulo 32, do versículo 27 ao versículo 29. Após a leitura, fique com sua Bíblia aberta. Iremos consultar outros textos na palavra de Deus. Fique atento também. Evite movimentações desnecessárias, evite conversas desnecessárias. Faça o máximo de silêncio que você puder, para que a palavra de Deus possa chegar ao seu coração, em nome de Jesus. Diz assim o texto sagrado: o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Que Deus nos abençoe por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Eu gostaria de forma bem rápida fazer aqui a cronologia na vida de Jacó. E o primeiro período da vida de Jacó lida com o seu nascimento e a sua vida com os seus pais Isaac e Rebeca em Canaã. O segundo período da vida de Jacó diz respeito à sua residência com Labão na Síria. O terceiro período da vida de Jacó gira em torno de sua própria família em Canaã. E o quarto período da vida de Jacó tem a ver com a sua migração para o Egito e a sua morte lá. Esta é uma breve cronologia da vida de Jacó. Mas eu gostaria também de falar com os irmãos de forma sucinta e rápida a respeito de alguns erros de Jacó. Porque é muito interessante perceber que a Bíblia não esconde os erros daqueles que foram grandes homens de Deus. A Bíblia não esconde as falhas daqueles que foram usados por Deus para coisas grandiosas. E nós encontramos alguns erros na vida de Jacó. Nós vemos, por exemplo, Jacó como uma vítima da parcialidade da sua mãe. Nós vemos também como Jacó mentiu quando ele afirmou com todas as letras ser Esaú. Nós vemos também quando Jacó mentiu e declarou que ele tinha feito como o seu pai solicitou. Ele enganou Isaac dizendo que Ele enganou Isaac dizendo que Deus tinha trazido a caça a ele rapidamente. Nós vemos também quando ele usou a roupa de Esaú, colocando peles em suas mãos, colocando peles em seu pescoço, para se passar por Esaú. Erros são encontrados na vida de Jacó. Erros são encontrados na vida do pastor Adriano. Erros são encontrados na sua vida. Quem nunca errou? Quem nunca falhou? Quem nunca tropeçou? Mas irmãos, se Jacó
mudou. Todos podem mudar. Se Jacó foi transformado, todos podem ser transformados. Se Jacó viveu uma reconstrução em sua vida, todos podemos viver uma reconstrução. E quando você acredita que Deus tem poder para te mudar, e para reconstruir algo em sua vida, capacitado por Ele, primeiro, você se torna alguém que vence as suas limitações. Eu desejo de todo o meu coração que você seja de fato alguém que durante a sua vida irá vencer, no nome de Jesus, as suas limitações. Gênesis capítulo 25, versículo 27 diz assim: os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. É interessante percebermos a própria personalidade de Jacó e ver que a personalidade de Jacó não era favorável ao nível que Jacó estava destinado. Jacó era um homem pacato. Jacó era um homem, na nossa linguagem, sossegado, tranquilo, acomodado. Mas ele conseguiu. E inclusive ele saiu do emaranhado de uma família disfuncional, que repetia sistematicamente erros históricos que envolviam disputas, que envolviam mentiras, que envolviam desobediência. E como existem, irmãos, em nossos dias, famílias disfuncionais, erros que envolvem disputas, erros que envolvem mentiras, erros que envolvem desobediência. Mas Jacó decidiu assumir as suas responsabilidades com Deus no processo. Jacó decidiu tomar posição. E porque Jacó decidiu assumir as suas responsabilidades com Deus no processo, ele conquistou. O que ele conquistou, pastor? Ele conquistou respeito. Ele conquistou o perdão do seu irmão. Ele conquistou a admiração da família. E ele cumpriu a sua missão, se tornando nada mais, nada menos que o progenitor direto da nação de Israel. Os seus filhos se transformaram nas 12 tribos de Israel. Jacó venceu suas limitações. E a pergunta que eu gostaria de fazer a você nesta noite é exatamente essa: quais são as limitações que impedem as suas mudanças? Quais são as limitações que impedem a sua transformação? Quais são as limitações que impedem o seu avanço? Quais são? O seu contexto familiar? Porque isso pode ser uma limitação. As suas feridas emocionais, porque isso pode ser uma limitação. O seu histórico financeiro, porque isso pode ser uma limitação. Os seus fracassos, porque isso pode ser uma limitação. O vazio da alma, porque isso pode ser uma limitação. E esse, meus irmãos, esse é o tempo. Esse é o tempo para mudanças na sua vida. Esse é o tempo para você vencer as suas limitações. Esse é o tempo de você ser transformado. Porque se Jacó mudou, todos podem mudar.
Esse papo de que para ele não existe mais jeito, de que para ele não existe mais solução, esse papo não existe, meu irmão. Porque em Deus todas as coisas podem ser mudadas, em Deus todas as coisas podem ser transformadas, em Deus o impossível pode acontecer, em Deus a solução pode chegar. Creia, porque quando você acredita que Deus tem poder para te mudar e para reconstruir algo, capacitado por Ele, você treina o seu coração para a obediência. Você treina o seu coração para a obediência. Olha o que diz Gênesis capítulo 28, versículo 1 e 2, e depois o versículo 10. Então, Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã Arã, à casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Versículo 10, Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Jacó podia ser tudo, mas ele tinha algo positivo. No geral, Jacó sempre optava por obedecer, mesmo que se desse mal. E com o tempo, é lógico, ele foi sendo refinado e passou a ser um homem com um grande coração. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que a obediência a uma orientação legítima nunca será ruim na sua vida. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque obedecer nos protege. E obedecer não só nos protege, mas também nos lança para oportunidades extraordinárias. Ei, obedecer é uma chave que abre portas. E Deus está desejoso de abrir portas na sua vida, de abrir portas na sua história, de abrir portas na tua casa, de abrir portas na tua família. Mas Ele está te chamando primeiro para viver uma vida de obediência, porque toda mudança real será precedida pela obediência. E aí, você quer seguir a sua jornada em obediência a Deus e viver uma reconstrução? Ou quer continuar vivendo em desobediência à palavra de Deus? Porque quando você acredita que Deus tem poder para te mudar e para reconstruir algo, capacitado por Ele, você recebe com intensidade a manifestação de Deus. Olha o que diz Gênesis capítulo 28, do versículo 11 ao 13. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse. Preste atenção aqui. Jacó teve ao longo dos anos muitas experiências sobrenaturais com Deus. E isso mexeu radicalmente com Jacó. Isso mexeu profundamente a vida de Jacó. Sabe, irmãos, a fome e a sede por Deus não nos mudam por si só, mas a fome e a sede por Deus nos leva para os momentos decisivos de transformação pessoal. Quer ser transformado? Deseje ser tocado pelos céus. Quer viver experiências extraordinárias? Deseje ser tocado pelos céus. Quer viver os milagres que Deus tem preparado para a sua vida? Deseje ser tocado pelos céus.
quer viver a manifestação poderosa e gloriosa de Deus em sua vida, deseje ser tocado pelos céus. Porque quando você acredita que Deus tem poder para te mudar e para reconstruir algo, capacitado por Ele, você assume compromissos transformadores. Olha o que diz Gênesis capítulo 28, do versículo 19 ao 22. Então, Jacó fez um voto. Preste atenção aqui. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. O que é um voto espiritual? O que significa um voto espiritual? Ei, voto espiritual significa oferta votiva. Voto espiritual significa um compromisso voluntário. A entrega de algo espontaneamente. E um homem chamado A.W. Tozer disse algo muito interessante sobre votos, que eu gostaria de ler rapidamente. Ele diz o seguinte: meu conselho nessa questão é que, se você está realmente preocupado com o seu avanço espiritual, a obtenção de novo poder, nova vida, nova alegria e novo reavivamento pessoal dentro do seu coração, será bom fazer votos e empenhar-se por cumpri-los. Se você falhar, prostre-se em humilhação, arrependa-se e comece novamente, mas sempre leve em consideração os votos feitos. Eles irão ajudar a harmonizar o seu coração com os vastos poderes que fluem do trono onde Cristo está assentado à destra de Deus. O homem carnal rejeita a disciplina de tais compromissos. Eu vou repetir isso aqui. O homem carnal rejeita a disciplina de tais compromissos. Sabe quem não irá assumir esse compromisso de 1 hora por dia com Deus? Homens e mulheres carnais. É isso. Porque homens e mulheres carnais rejeitam esse tipo de compromisso. Ele diz: eu quero ser livre, não quero ter qualquer voto sobre mim, não creio nisso. Isso é legalismo. Fecha aspas. Presta atenção nessa frase que eu vou dizer a você aqui nesta noite. Olha para cá. Um grande homem assume compromissos grandes enquanto ainda é pequeno. Uma grande mulher assume compromissos grandes enquanto ainda é pequena. Eu ainda sou muito pequeno, mas desejo assumir grandes compromissos com Deus, porque eu não quero viver na rotina, meus irmãos. Eu não quero mais do mesmo. Eu quero Deus. Eu quero experiências com Deus. Eu não quero caber nesse mundo. Não quero. Eu quero viver aqui com os padrões dos céus. Eu quero mudar. Eu quero ser transformado. Eu quero que Deus opere uma grande obra em minha vida. Tem alguém comigo aí? Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Oh meu Deus, porque quando você acredita que Deus tem poder para te mudar e para reconstruir algo, capacitado por Ele, você persiste na busca pela saúde afetiva. Pastor, só vai falar sobre isso? Vou. Gênesis capítulo 29, versículo 20. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava.
Percebeu o verbo aqui do texto? Jacó trabalhou. E até a Bíblia nos adverte que para um grande romance acontecer e se sustentar, é preciso muito trabalho. Você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Jacó foi incansável na busca pelo matrimônio com Raquel. E durante a sua saga, ele demonstrou muito amor por ela. Isso aqui é um aviso para os solteiros. Isso aqui é um aviso para os casados. Porque o sucesso afetivo, ele nunca será um golpe de sorte. O sucesso matrimonial, ele nunca será um golpe de sorte. Nunca será o acaso ou natural. A vida afetiva, ela funciona com intencionalidade. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: você tem sido bem sucedido na sua vida afetiva? Ei, cristão, você tem sido bem sucedido no seu namoro? Ei, você que é casado, tem sido bem sucedido no seu casamento, no seu matrimônio, na sua família? Ah, meu querido, o nosso Deus é o Deus da família. Veja que texto importante. Salmo 68, verso 4 ao 6. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Sabe o que eu estou profetizando aqui nessa noite, meu querido? Que ainda no fim de 2020, principalmente em 2021, o seu relacionamento afetivo seja muito melhor, para a honra e glória de Deus. Mas para isso, você precisará ser uma pessoa melhor. Você precisará ser um esposo melhor. Você precisará ser uma esposa melhor. Você precisará ser um noivo ou uma noiva melhor, um namorado ou uma namorada melhor. E como é, pastor, que a gente consegue isso? Vivendo os padrões bíblicos, vivendo como a Bíblia diz que devemos viver, agindo como a Bíblia diz que devemos agir, praticando aquilo que a Bíblia diz que devemos praticar. Ei, quando você acredita que Deus tem poder para te mudar e para reconstruir algo, capacitado por Ele, você desenvolve amizade com Ele. Você desenvolve amizade com Deus. Gênesis capítulo 32, versículo 24 e versículo 30 depois. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Olhe para cá. A sua amizade com Deus é real? A sua amizade com Deus é real? Então deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, para que a primeira fique mais fácil de se responder. Quanto tempo você passa com esse Deus? Quanto tempo? Quanto tempo você passa com esse Deus? A sua amizade com Deus nos últimos dias, nos últimos tempos, tem aumentado ou diminuído? Tem se estreitado ou se distanciado? Sabe por quê, meu querido? Porque toda amizade influencia, toda amizade. E se nós estreitamos a nossa amizade com Deus, nós vamos sendo influenciados por Deus. E isso é poderoso. Porque Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Hebreus capítulo 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meu querido, que o que te faz mover diariamente seja
a influência do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Priorize a sua amizade com Deus, e seja mais parecido com Deus a cada dia. Priorize o seu relacionamento com Deus, e seja mais parecido com Ele a cada dia, porque quando você acredita que Deus tem poder para te mudar e para reconstruir algo, capacitado por Ele, você resolve as pendências do passado. Você resolve as pendências do passado. Gênesis capítulo 33, versículo 3 e 4. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Que texto forte! Que texto forte! Deixa eu falar algo aqui para você que é importantíssimo. O diabo é a maior oposição do perdão. Vou repetir. O diabo é a maior oposição do perdão. Ele trabalha incansavelmente para que você não perdoe. Ele trabalha incansavelmente para que você não peça perdão. Ele trabalha incansavelmente para que você não libere perdão, e a amargura perdure em seu coração, e a raiva perdure em seu coração. Porque por meio disso surge a ansiedade, surge a síndrome do pânico, surge a depressão e surgem outros males emocionais. O diabo é a maior oposição do perdão, porque o ambiente do perdão atrai os céus que promovem resultados surpreendentes. Quando você decide perdoar, você está atraindo o céu sobre a sua vida. Quando você decide liberar perdão, você está atraindo os céus sobre a sua vida, o poder de Deus sobre a sua vida, o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E onde há perdão, coisas extraordinárias acontecem. Onde há perdão, transformações extraordinárias acontecem. Onde há perdão, curas acontecem. Agora, quais são os terrores do seu passado? Talvez você tenha alguns. Porque se você tem alguns terrores do seu passado, a palavra de Deus está convidando você a colocar tudo isso aos pés da cruz. Tem uma mágoa aí no teu coração? Coloca aos pés da cruz. Tem uma amargura aí no seu coração? Coloca aos pés da cruz. Tem uma resistência aí no seu coração? Coloque aos pés da cruz. E como alguns dizem por aí, né? Tem algum ranço aí no seu coração? Coloque aos pés da cruz. Atraia os céus sobre a sua vida. Não permita mais que os erros e as feridas do passado, as acusações do diabo e pessoas usadas por ele destruam você. Resolva! Resolva! Resolva e seja curado. Seja transformado. Resolva em nome de Jesus. Porque quando você acredita que Deus tem poder para te mudar e para reconstruir algo, capacitado por Ele, você vive o seu verdadeiro destino. Olha o que diz Gênesis capítulo 32, do verso 27 ao 29. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Esse é o texto que lemos no início. Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, aleluias, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu.
Versículo 29. E o abençoou ali. Jacó, aquele que segura o calcanhar. Esse é o significado. Jacó, suplantador. Esse é o significado. Israel, Deus prevalece. Esse é o significado. Para alguns especialistas bíblicos, Israel também significa príncipe. Príncipe. Veja que mudança de destino na vida desse homem. Jacó, de enganador para príncipe, de indivíduo para uma nação, de um homem sem destino para influenciador de destino de homens, de pacato para líder, de segundo para primeiro, de culpado para perdoado, de medroso para corajoso. E você, meu querido, e você, porque Deus está te chamando nessa noite para viver o seu verdadeiro destino. Aplique a sua fé em Deus por meio de Jesus Cristo e entre na dimensão do seu verdadeiro destino. Não se contente com nada menos que o céu. Não se contente com nada menos do que venha do céu sobre a sua vida. Não se contente com nada menos do que com a vida que Deus tem preparado para você, do que com as palavras que Deus liberou sobre você, sobre a sua história, sobre a sua família. Porque quando você acredita que Deus tem poder para te mudar e para reconstruir algo, capacitado por Ele, você promove um padrão elevado para a sua descendência. Para a sua descendência. Olha o que diz o texto de Gênesis capítulo 35, do verso 17 ao 18. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, filho do meu sofrimento. Mas o pai deu-lhe o nome Benjamim, filho da minha mão direita. Benoni, filho do meu sofrimento. Benjamim, filho da minha mão direita. Ei, Jacó não aguentava mais filhos com nomes, com significados ruins, que faziam alusão a rixas, dores, rejeição, escassez. E quando Benjamim nasce, ele decide que ele teria um destino nobre. A sua transformação, meu querido, terá potencial de mudar inúmeras pessoas. A sua mudança terá potencial de lançar inúmeras pessoas ao destino delas. A sua mudança, a sua transformação trará impacto, ou causará impacto, não só na sua vida, mas nas próximas descendências, na vida dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, em nome de Jesus. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Oh, meu Deus! A sua transformação terá potencial de mudar inúmeras pessoas. Ei, pai, ei, mãe, o teu filho está esperando você se posicionar, para que por meio da sua vida, ele seja lançado para o destino profético dele. Em nome de Jesus, receba essa palavra, pai. Receba essa palavra, mãe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque quando alguém muda, ele recebe condições para instalar novos padrões. Novos padrões, melhores padrões. Meu querido, o seu teto será o piso inicial das pessoas da sua vida. Em nome de Jesus. Essa é a oração que eu faço para os meus filhos, para os nossos filhos. Eu digo isso para minha esposa. O
meu teto será o chão dos meus filhos, em nome de Jesus. Eles alcançarão lugares muito maiores que eu e minha esposa. Eles viverão coisas grandiosas e muito mais grandiosas que eu e a minha esposa. E eu profetizo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus. Para terminar, quando você acredita que Deus tem poder para te mudar e para reconstruir algo, capacitado por Ele, você libera o potencial das pessoas ao seu redor. Gênesis capítulo 49, versículo 1 e 2. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajunte-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz seu pai Israel. Hebreus capítulo 11, versículo 21 diz: pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Meu irmão, você quer amadurecer ao ponto de lançar as pessoas para os verdadeiros destinos delas? Você quer ser usado para liberar o melhor das pessoas, em nome de Jesus? Das pessoas que fazem parte da sua história, das pessoas que de alguma forma são influenciadas por você, das pessoas das quais Deus usa você para abençoar, porque Jacó chegou neste nível, e Deus sempre faz mais do que podemos imaginar. Você quer ser transformado em 2020? Amém? Quer viver uma reconstrução em 2020? Creia em Deus. Assuma a sua responsabilidade no processo. Não desista jamais. E siga rumo à sua melhor versão, em nome de Jesus. Troque o nome de Jacó ao ler esse texto e receba essa promessa de Deus sobre a sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ah, meu querido.